pessoas! Meu nome é Adam, sejam bem-vindos ao Comentada. E O Diabo de Cada Dia, com certeza, é um dos destaques da Netflix desse ano, principalmente por causa do seu elenco que inclui o Tom Holland, o Robert Pattinson, Sebastian Stan, Bill Skarsgård e ainda conta com Jake Gyllenhaal produzindo o filme. Particularmente, esse é o primeiro filme que eu assisto do diretor Antônio Campos, que não só dirige como também coescreve o filme ao lado do seu irmão Paulo Campos, com base no livro escrito pelo Donald Ray Pollock, que chegou aqui no Brasil pela Dark Side Books, com o título de O Mal Nosso de Cada Dia. O filme com o título original é The Devil All the Time, igual ao livro, mas na tradução na Netflix ele chegou com o título de O Diabo de Cada Dia. E como eu falei, é o primeiro filme que eu vejo desse diretor, mas eu confesso que eu gostei muito do que eu vi aqui, principalmente tendo em vista o número de personagens que ele aborda e a forma como ele faz isso é bastante dinâmica e bem interessante. No filme a gente acompanha um grande número de personagens, mas principalmente o Arvin, que é o personagem do Tom Holland. O filme ele começa ali na infância desse personagem, quando a gente vai entendendo a relação que ele teve com os pais e como isso vai impactar o psicológico dele e o jeito que ele enxerga o mundo. E aí depois a gente avança um pouquinho quando Tom Holland entra em cena, um personagem um pouco mais velho. Logo nesse início a gente também passa pela introdução de outros personagens secundários que vão ter alguma relação com a trama principal no decorrer da obra. E o interessante é que logo nesse início a gente já tem bastante subtexto dentro do tema da religião e no caso assim, da religiosidade, como cada pessoa ela interage com aquela fé que ela vai ter em algum momento. E isso é importante porque esse é basicamente o tema principal do filme. É um dos temas centrais, mas ele é o tema mais importante para o decorrer da obra. É basicamente por isso que o filme se beneficia de ter tanto personagem, porque como basicamente esse filme ele fala de como cada um interage com a própria fé, esses personagens eles vão mostrando diversas formas que eles interagem. Então assim, a gente vai ter desde um personagem que é muito fanático religioso, até aquele personagem que é praticamente ateu durante o filme inteiro. Outro tema que é bastante presente aí é justamente o tema da corrupção. É aí que a gente entende o título do filme, é o Diabo de Cada Dia, porque é praticamente aquelas coisas que estão ao nosso redor, que ficam nos tentando a fazer alguma coisa ruim. Então a gente entra nesse sentido da corrupção não apenas de uma forma monetária, mas atrás de qualquer objetivo, qualquer prazer, seja sexo, seja algum tipo de poder, de influência. A gente tem, por exemplo, o personagem do Sebastian Stan, que é um xerife que ele passa... ele não tem uma grande presença no filme, né? Um personagem mais secundário, só que toda vez que ele aparece, o tema sempre vai pro lado de uma eleição, a eleição do xerife, porque ele quer ganhar, por causa desse objetivo que ele vai entrar em contato com aquilo que pode corrompê-lo. E a gente também tem o personagem do Robert Pattinson, que é um reverendo, né, um pastor de uma igreja, ele entra no meio da trama e essa presença dele também vai ser meio que o gatilho para algumas coisas que vão acontecer com outros personagens. Isso levando em consideração o que eu já falei, enquanto a gente tem alguns personagens que são muito fanáticos, a gente tem outros personagens que praticamente não vivem uma religião. Então, essa chegada desse personagem que é, de fato, um homem da igreja, ela tem um impacto bem distinto em outros personagens. E é muito legal a gente assistir a forma como isso se desenvolve dentro do roteiro, dentro da trama. E é legal desse desenvolvimento porque justamente o personagem principal, ou seja, o personagem do Tom Holland, que tem uma relação bastante específica com a fé. Não dá pra entrar muito em detalhes, porque senão eu acabaria entrando no campo dos spoilers, mas esse personagem ele tem um motivo para estar no centro dessa trama toda, e é bem interessante como tudo ao redor dele funciona dessa forma, como tudo ao redor dele representa um mundo que é corruptível, um mundo que está sempre tentando corromper e adoecer aquelas pessoas que estão vivendo nele. A maioria dos roteiros que trabalha com muitos personagens de uma forma central, ou seja, é comum a gente ter muitos personagens em filmes, mas poucos são centrais. A gente tem muitos coadjuvantes e até personagens terciários. Mas aqui a gente tem muito personagem ali no holofote principal, né, no centro da trama. E isso requer um certo equilíbrio no roteiro. E a gente tem um equilíbrio muito bom na maioria do filme, mas não dá pra negar que um ou dois personagens ali, uma ou duas subtramas, elas não se encaixam tão bem. Elas existem, elas se conectam na trama principal, elas são funcionais, mas no geral a gente fica com uma sensação de não estou entendendo porque essa trama existe, não estou entendendo qual é a relevância desse personagem. Nada que necessariamente vá destruir o filme, a experiência, meu Deus, esse filme é horrível. Nada disso, pelo contrário, o filme ainda é muito legal, só que a sensação permanece praticamente até o final. E outra coisa que me incomodou um pouquinho foi que a gente tem uma narração em voice over ali
que é um narrador onipresente, né? Ele sabe tudo que está acontecendo, ele consegue até saber como os personagens se sentem, como eles pensam. Inclusive essa voz é o autor do livro, é o Donald Ray Pollock. Mas essa narração, embora ela seja bem interessante, porque ela é um filme que fala bastante de religião, então essa narração é quase como um ser divino que está observando tudo, está julgando. Que isso seja bastante interessante, tem muito momento do filme que essa narração ela vai para uma exposição exagerada. Então a gente está vendo uma cena, a gente está entendendo o propósito da cena, a gente está entendendo a história que está sendo contada, e mesmo assim essa voz está lá explicando coisa demais, falando, praticamente narrando o que a gente já está assistindo. E isso é uma coisa um pouco incômoda, principalmente ali no ato final, onde chega a atrapalhar a imersão que eu estava tendo ali até então, por mais que o filme seja bem complexo e até longo, ele tem mais de 2 horas. Mesmo assim, eu acho que, apesar de tudo isso, apesar da narração, apesar da gente ter múltiplos personagens, o filme ele consegue se sair muito bem porque a montagem dele é muito legal. A montagem dele ele consegue fazer com que todos os plots eles sejam muito bem agregados na trama, no sentido de que a gente não sente que algo tá tirando a nossa atenção e atrapalhando. Às vezes tem alguns filmes que tem muitos personagens, aí eu tô lá assistindo, aí corta pra um personagem secundário e falo, não quero saber dele, eu quero voltar pra trama principal. E nesse caso não, quando ele corta pra trama secundária, ela se mantém interessante. Então apesar de que às vezes eu sentia que eu não sabia pra onde essa trama tava me levando, eu não sabia qual era a relevância dela, ainda era uma trama legal de assistir. E eu acho que isso é um equilíbrio muito interessante alcançado aqui na montagem. A gente tem uma fotografia bem neutra, com tons assim mais sóbrios, e muitas vezes aquela dá uma sensação de tristeza quando a gente vê alguma paisagem, a gente vê algum plano mais aberto. Complementa realmente a sensação de pessimismo que a gente tem ao assistir a obra. Mas é muito bonita e encaixa muito bem dentro da proposta narrativa que a gente tem aqui. No geral, O Diabo de Cada Dia é um filme bastante interessante. Eu achei a trama dele muito envolvente. Eu me peguei bastante fascinado pela obra, não apenas pelo elenco ser muito bom e estar completamente bem aqui, todo o elenco inclusive, mas pelo fato de realmente da trama ela me pescar, sabe? Assim, eu gostei bastante dos desdobramentos, eu gostei bastante de como ela é tratada. Ele é um filme violento, ele é um filme agressivo, mas ainda assim ele é bastante fascinante. Então é muito legal a gente ter uma obra como essa, onde ela chega ao final e ela não simplesmente desapareça das nossas mentes, ela realmente representou uma experiência legal para o espectador. Então é isso, agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam de O Diabo de Cada Dia. Vocês curtiram o filme? Deixa aqui nos comentários. Valeu, falou e até mais.